belíssima, nossa! Que linda! Deus abençoe, obrigada, viu? Já quero te agradecer porque você prontamente já aceitou o convite para estar conosco hoje, trazendo a palavra. Eu confesso que eu estou ansiosa, porque você é muito usada por Deus, né? Eu vejo lá as suas postagens diárias e é tanta palavra que edifica, tanta palavra que é só o céu para derramar mesmo, né? Então, eu quero já te agradecer, tá, missionária? Mais uma vez, por estar aqui. O tempo é seu. Ore por nós, ore pela palavra, fique à vontade, enfim, tá? O tempo é todo seu. Estão me ouvindo bem? Está saindo bem o som? Coloquei o fone. Estou te ouvindo. Pronto. Eu te ouço. Não sei se as pessoas estão te ouvindo. Falem para nós, gente. O som tá bom para vocês? Boa noite, a paz do Senhor. Para mim está ok. Será que deu uma travada? Não, tá tudo. Não, a Giana falou que está tudo ok. Ah, tá. Amém. Tá bom, então. Então vamos orar pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, orar por todos que o Senhor vai trazer para ouvir a palavra, para que eles possam estar atentos ao que o céu quer passar para eles, né? Pai querido, Pai amado, entrego todos esses que por aqui chegou, todos aqueles que porventura vai chegar depois, que eles fiquem atentos à tua palavra, à tua direção, Senhor, que eles possam saber aquilo que o Senhor quer que eles façam, aquilo que o Senhor quer que eles estejam prontos para receber. Que o teu Espírito Santo possa ter direção neste dia, nesta noite, em nome de Jesus. E a partir do momento em que eu falar da tua palavra, que não seja mais eu, mas que seja o teu Santo Espírito. Desde já agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Das vezes, missionária e irmãos que estão aqui, nós passamos por algumas situações muito difíceis e até algumas aflições em que chegamos a chamar pelo Senhor, gritar pelo Senhor, tamanha a aflição que a gente está passando naquele momento. E existia uma mulher que ela nem era do meio de Deus, em que ela também passou por uma situação assim semelhante, e era H. Ela foi levada ao meio de um deserto, tamanha era a aflição daquela mulher naquele momento, naquela situação, e veja que ela não sabia nem a quem chamar, porque a gente ainda tem. Nós ainda temos Deus para clamar, mas ela não tinha. Mas existia um que porventura foi colocado no meio do caminho dela para protegê-la. Por conta de quê? Daquilo que ela carregava. Porque não era pouca coisa. Mesmo que não era aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, mas era um descendente de Abraão. Verdade. E mesmo assim, o Senhor cuidava. E a palavra se encontra em Gênesis, no capítulo 16, a partir do versículo 6, que vai dizer assim: Abrão respondeu, está bem, H é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu, mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: H, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Vou parar aqui só um pouquinho para repetir isso. Volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. A dona de Agar era Sarai. Ela era escrava dela. Ela trabalhava para ela. E nós levamos essa palavra para o nosso dia de hoje. Para quem é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para o quem? Para o nosso Pai, para o nosso Deus. A mesma coisa que aconteceu com Jonas, que estava fugindo da presença de Deus, mas ele não conseguia fugir da presença de Deus, assim como H também não fugiu da presença do Senhor, porque ela era correndo e Deus lá de cima olhando. E Deus lá de cima enviando alguém que pudesse resgatá-la para que ela não morresse, para ela não se perder. E dando continuidade, então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua
dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém pode contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Aleluia. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Veja o que essa palavra está falando conosco. E quando nós carregamos algo de Deus, não é algo nosso, é algo que Ele colocou dentro de nós. E quando Ele coloca algo dentro de nós, já existe anjos ao nosso redor para nos proteger, para nos livrar, para nos parar numa determinada situação. Sabe por quê? Porque nós somos escolhidos do Pai, somos enviados do Pai. E muitas das vezes, missionária, nós somos levados por situações para nos afligir, situações que vai deixar a gente aflito, sem saber o que fazer, a ponto de gritar pelo Senhor, ajuda do Senhor. E todas essas tribulações levando para o nosso dia de hoje são aflições que são colocadas pelo nosso próprio inimigo. Ali eram situações que aconteciam, mas hoje Jesus nos diz que existe quem? Alguém que quer todos os dias nos destruir, nos tirar do propósito do Senhor, nos tirar do caminho do Senhor, daquilo que Ele colocou dentro de nós. E quando nós carregamos algo da parte do Senhor, assim como Agar carregava, uma criança que muitas das vezes simboliza para nós como uma promessa do Senhor, uma obra do Senhor. Os anjos estão em prontidão para nos pegar, para nos ajudar. E a palavra vai dizer que Agar deu um grito. E quando ela gritou, o tamanho era a aflição, o Senhor olhou lá de cima para ela e a respondeu. E perguntou para ela para onde ela estava indo. Veja que ele sabia o que tinha acontecido. Ele viu o que tinha acontecido dentro daquela casa, naquela situação. Ele viu que não era para ela estar nessa situação, mas aconteceu dela estar naquela situação e o Senhor não desamparou. O Senhor a protegeu, cuidou, pegou de volta e levou para o lugar onde ela estava, porque era o lugar dela. Era lá que ela ia se sentir segura, era lá que ela ia sentir a mão do Senhor cuidando dela e do filho dela, que era a promessa do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, não entendemos o que o Senhor tem na nossa vida. Muitas das vezes não entendemos o caminho que o Senhor trilha para a nossa vida. Às vezes até pensamos que sabemos, mas na verdade não sabemos de nada. Só vamos saber quando os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vai chegando. E muitas das vezes olhamos, hoje estamos aqui, mas muitas das vezes, próximo ano, não estamos mais neste mesmo lugar, mas já estamos fazendo o quê? Outra coisa que o Senhor já mandou. E foi exatamente o que aconteceu com Agar posteriormente. Ela foi para lá para cuidar daquela criança. A criança, quando cresceu, foi necessário que ela saísse. Saísse de perto de quem? Da promessa de Abraão que Deus tinha feito lá atrás. Era necessário que os dois se separassem para que cada um pudesse trilhar a sua história, a história que o Senhor tinha para cada um. E é desse jeito que o Senhor tem para a nossa vida. Cada um de nós tem uma história a ser vivida, mas nós devemos ficar o quê? Atentos às armadilhas do inimigo, porque missionário ele está ao nosso derredor, procurando a quem tragar, procurando a quem tragar. Porque hoje à noite eu estava orando ao Senhor e teve uma hora em que eu estava em oração e lendo a palavra, quando de repente uma seta foi lançada na minha mente e disse: sai daí e vai para aquele lugar. E eu já fiquei: sobe o mais alto e te lança de lá de cima. Eu disse: meu Deus, está repreendido
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E veja que uma seta dessa é lançada para mim, que entendo da palavra. Nós entendemos da palavra, sabemos que ele existe. Mas quando nós estamos vulneráveis, que não entendemos da palavra, que vivemos no mundo, perdidos, angustiados, em aflição, uma seta dessa vem na nossa mente, o que vai acontecer conosco? Por isso que neste dia, se alguém ainda está assim, se alguém está assim com um pé lá, um pé cá, é momento de voltar para o Senhor. Aleluia. É momento de estar alicerçado na palavra de Deus, saber que Ele existe. Se Ele existe, o Deus Todo-Poderoso existe. Porque onde existe o falso, existe o verdadeiro. Porque ainda existem muitas pessoas que não creem em Deus, que não acreditam em Deus. É verdade. Hoje a minha mãe estava com meu irmão no hospital, que ele precisou fazer uma cirurgia, e ali tinha uma pessoa que estava dentro, na mesma enfermaria que ele, e que minha mãe, onde vai compartilhando da palavra, conversando da palavra, e existia um homem lá presente que ele não acredita em Deus, que ele era ateu, e a minha mãe contando isso para mim, a minha cunhada teve que ir para casa, e ela ficou lá, e ela se chegou a ele, mesmo sabendo que ela poderia levar chega para lá, mas ela disse, eu posso falar de Jesus para você? Perguntou 2 vezes, e ele disse, pode. E ali ela falou, ele escutou, pregou para ele, não sabe se aquela semente que ela lançou para ele vai fazer um efeito, fez um efeito de imediato, mas a semente ela foi lançada. Ele se abriu para ouvir. Alguém que estava ali que não acreditava em Deus, que não tinha a mesma fé. Mas nós não sabemos como Deus age na vida das pessoas. Verdade. Nós tão somente devemos fazer o quê? Cumprir o ID do Senhor. Muitas das vezes olhamos para nós, pequeninos, aí nos levantamos para pregar e pensamos, mas será que alguém vai ouvir? Mas, meu irmão, aonde a palavra do Senhor ela é lançada, ela faz um efeito. Não sabemos em quem, nem em qual situação, mas ela faz efeito. Ela não volta vazia, né? Isso. A palavra não volta vazia. Ela fala conosco. E foi assim que quando eu estava em oração, que eu ouvi aquela seta maligna, eu parei para pensar, eu disse, meu Deus, é por isso que muitas das vezes pessoas tiram suas vidas. Porque olha a solução que vem. Quando elas estão passando por um momento de dificuldade, por um momento de aflição, a solução que vem na mente é essa. Tira a tua vida, procura um lugar para te jogar, porque é a solução dali do momento, o imediatismo. Quando não temos paciência de esperar a provisão do Senhor, esperar a promessa do Senhor chegar. A Bíblia toda é falada de um tempo, é um preparo que o Senhor tinha na vida de todos, que foi necessário eles caminharem, primeiramente ter fé naquele que estava falando com ele. Depois eles acreditarem e aceitarem aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E a partir dali houve o que? Um caminho a percorrer. Não foi do dia para a noite, nem da noite para o dia. Até Jesus ele precisou passar de criança, crescer, se tornar homem para poder cumprir a promessa dele. Verdade. Moisés, Abraão na velhice. Então, hoje, principalmente no tempo de hoje, que tudo é de imediato, nós não toleramos esperar. Quando Deus diz, espere, sabe o que a gente escuta? Não vou fazer. Nós acreditamos logo nisso. Eu não vou fazer. Quando a resposta é espere. Porque não temos paciência. E por não termos paciência, o inimigo ele se aproveita disso. Ele se aproveita da nossa fraqueza. Ele sabe que o ser humano é impaciente. Impaciente. Tem muitas das vezes, missionária, que quando eu vou postar os meus vídeos agora, eu acelero. Acredita que eu tenho que fazer isso porque as pessoas não têm paciência de ouvir. E para mim não cortar a ministração, para não ficar tão lento, tão grande, e as pessoas não terem paciência de escutar, aqui nos aplicativos tem a opção de você aumentar a velocidade, para que o tempo diminua e a pessoa possa ouvir. E eu vi que dessa forma as pessoas estão ouvindo a mensagem completa. Para você ver como as pessoas não têm paciência nem para ouvir a palavra de Deus. Não tem.
Não tem Não mais, tem verdade. paciência. Se um vídeo for mais do que 1 minuto e meio, 2 minutos, não para. Pode começar a Não, escutar, pronto, sai. Mas se é, botar lá, é 1 minuto, não, vou escutar. É 1 minuto, eu já quero passar para o próximo e para o próximo. Então, o inimigo, ele está agindo muito na nossa vida dessa forma. As pessoas não têm mais paciência de ouvir um vídeo e de ir de ler a palavra de Deus. De parar um tempo para olhar a palavra do Senhor, ver o que o Senhor está direcionando para a vida de cada um de nós, ver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque a minha vida, verdade. ela é guiada pela palavra do Senhor. Tudo aquilo que eu preciso no meu dia a dia, uma atitude que eu preciso tomar, a primeira coisa que eu faço é a palavra de Deus. A palavra É. de Deus, ela fala comigo. Até num texto desse, o Senhor fala comigo, num Fala, momento de fala. aflição, num grito em que ela deu. Existia um Deus que tudo vê, tudo Tudo vê. vê. Ele viu de lá de cima a aflição que ela saiu de lá, aonde ela estava, e de lá ele enviou um anjo para socorrer aquela mulher. Mas Aleluia. eu levei uma palavra para o círculo de oração em que falava justamente sobre isso, o tempo de espera, quando o povo estava lá no deserto, que Moisés disse: eu preciso ir falar com Deus naquele monte. Hum, Esperem aí. Enquanto eu vou voltar. E eles não aguentaram esperar. é. Não esperava. A espera, a palavra espera para eles foi: ele não vai voltar mais. E eles É, sabiam que Moisés era a boca de Deus aqui na terra. Era a boca do Senhor. Se Moisés disse, eu vou voltar, é porque ele iria voltar. é. Eles esqueceram que Moisés conseguiu tirar eles da onde? Do Egito. E aí eles olharam para Arão e fizeram o quê? Um Deus para eles. Um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés não iria voltar. Mas Moisés voltou, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. Quando Deus diz que vai fazer algo na nossa vida, ele vai fazer. Independente que você vai esperar ou que não vai esperar. Aleluia. E quando aquilo chegar, que não Glória seja que a nem Deus. Sarai fez. Quando a promessa É, for chegar, não se encontre na situação em que Abraão e Sarai estavam. Já estava com a vida toda transtornada, não sabiam o que ia fazer com aquele filho, com aquilo que eles tinham causado na vida dele, porque aquilo que Deus prometeu lá atrás ia se cumprir, mas o caos é, já estava no meio e foi é. necessário ter a ajuda do Senhor. O Senhor entrou, o Senhor foi orientando o que eles deveriam fazer mais na frente. Por isso, a necessidade de não deixar o Senhor, de pedir a direção do Senhor nas atitudes que nós vamos tomar na nossa vida, por mais que hoje alguém aqui tomou alguma atitude que não era para tomar, que era para ter esperado a direção do Senhor, que era para ter esperado o cumprimento da promessa, mas de alguma forma foi lá e tentou fazer de algum jeito, de alguma forma. Por mais que tenha acontecido isso, meu irmão, não sai do controle de Deus. Peça a ajuda do Senhor, porque Ele vai deixar tudo no lugarzinho novamente. Talvez não era Verdade. dessa forma que o Senhor queria, mas Ele vai colocar tudo no lugar. Porque quando Jesus ele veio e disse que perdoava os nossos pecados, era porque tudo que a gente fez para trás não importava mais. E que a partir dali que a gente se arrependesse, o Senhor tinha uma nova vida para a gente. E se o Senhor tem uma nova vida Verdade. para a gente, é porque Ele coloca tudo no lugar. Ele ajeita Aleluia. tudo bem direitinho. Ele faz tudo novo na nossa vida. Mediante quando a gente se arrepende, mediante quando nós dizemos, não era para me ter colocado a mão, era para me ter esperado o Senhor agir. Por mais que fosse demorar, era para me ter esperado a mão do Senhor agir. Mas quando nós reconhecemos que erramos, quando nós reconhecemos que colocamos a nossa mão, que não era a vontade do Senhor, é necessário reconhecer, dizer ao Pai, dizer, Pai, estou aqui, faz comigo conforme a tua vontade, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, no lugar Aleluia. que tu quer que seja usado, Aleluia. da forma que o Senhor quer que use, porque o Senhor terá o maior prazer de orientar a tua vida, assim É como ele verdade. fez com H, porque H nem filha era dele. H somente carregava uma promessa. E nós não, nós somos filhos do nosso Pai. Carregamos uma promessa do Senhor, todos nós.
Todos nós podemos saber que dentro do nosso ventre, dentro do nosso ser, carrega um bebê do Senhor, algo que o Senhor gera, alguns estão gerando, outros já estão criando seus filhos, outros já estão engateando, outros já estão caminhando, mas todos nós carregamos uma promessa do Senhor, um filho do Senhor aqui na terra, algo que o Senhor nos entregou como responsabilidade, que não é nosso, mas é do Pai. Não é nosso, aleluia, é do Pai. E do todas Pai, as verdade. vezes, irmã ou irmão que está aqui neste momento, e você pensar que está pesado carregar, como se fosse um filho, uma criança, e muitas das vezes você olha e diz, eu não consigo prover, eu não consigo sustentar, eu não consigo carregar. Lembre-se, não é seu, é de Deus. E quem provê é Ele. Aleluia. Quem sustenta é Ele, não é você. Eu creio, Então, Jesus, eu creio. somente vai te dar sabedoria para guiar os passos dessa criança que é a promessa, para criar, instruir de acordo com a palavra do Senhor, a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos. Você pode tão somente, muitas das vezes, olhar para você e dizer, mas eu não sei fazer nada. Mas sabe por quê? Porque ainda está dentro de você. E para você aprender, quem ainda não caminha, quem ainda não faz algo para o Senhor, para você aprender através da palavra de Deus. O ensinamento do Senhor para o teu filho, para a tua criança que o Senhor está colocando dentro de você é a palavra de Deus. Isso daí é o leite. É o leite que o Senhor vai te dar. Para que quando ela nascer, você amamente, para que você crie essa criança para o Senhor. Aleluia. Porque é o Senhor que te deu. Foi o Senhor que te colocou no mundo para que você fosse o quê? Desse frutos. E que esses frutos permanecessem, não somente de carne, mas espiritual. E os frutos têm que permanecer. Os frutos que o Senhor dá não morrem. Os frutos que nós produzimos da carne, nossos filhos vão morrer, mas não morrem espiritualmente. É eterno, nós somos eternos. Aleluia. Do mesmo jeito, é o fruto que o Senhor dá da obra de Deus. Tem que ser eterno, não pode morrer. Se esse fruto morrer é porque não era do Senhor. Não era do Senhor, porque os frutos que Deus dá, ele não morre, mas ele permanece para sempre. E é isso que você deve colocar na sua mente. Tem que permanecer para sempre. Se está pesado, carregar. Se está confuso, grite para o Senhor. Grite. Aleluia, Jesus. Como Agar gritou. Grite, clame ao Senhor, porque Ele vai socorrer. Ele vai prover, Ele vai enviar os anjos dele para te socorrer, porque não é teu, é dele. Se Ele te colocou neste lugar, se Ele te colocou nesta posição que você está hoje, é Ele quem fez, foi Ele quem gerou, foi Ele quem criou, foi Ele quem capacitou. E nós não somos livres de passar por momentos de aflições, porque todos eles passaram. Sim, é verdade, é verdade. A situação que Abraão foi colocado, Abraão, o pai da fé, caiu numa cilada dessa. O pai da fé. O homem que é dito como o pai da fé, até no Novo Testamento, Jesus fala de Abraão, que ele foi pai da fé. E por um momento a fé dele foi abalada e ele caiu nessa situação. Então nós não estamos livres de cair algum momento em alguma situação. Verdade. Mas rapidamente nós temos que reconhecer e voltar para o Senhor, pedir ajuda ao Senhor, para que Ele novamente direcione os nossos passos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.